Por que temos que reencarnar centenas de vezes, sempre num eterno resgatar os débitos, um vingando do outro? Na verdade, nós não precisamos disso, não. Somos nós que fazemos um baixo aproveitamento das nossas existências. Eu pergunto a você, o que impede você de fazer todo o bem que você já sabe que tem que viver? Porque você não faz tudo o que sabe. Porque você ainda se condena a praticar aquilo que você tem compreensão de que lhe faz mal. Então, existe nas nossas mentes uma espécie de esquizofrenia, porque eu conheço algo, mas eu ajo de maneira diferente do que eu sei. Essa distância entre cérebro e coração é típica dos espíritos do nosso grau de evolução. Então, quando nós temos a possibilidade de viver esse experimento do conhecimento da reencarnação, é para garantir a nós um melhor aproveitamento do nosso tempo como encarnados. E às vezes a gente aproveita tão erradamente. Então, não é Deus que diz, você vai reencarnar 500 mil vezes. Não. Sou euzinho, sou eu mesmo, que não consigo fazer a mudança que eu tenho que realizar. Sou eu que me impeço de progredir pela minha própria decisão no meu livre-arbítrio. Então, não há uma condenação do Senhor determinando o número de encarnações. Somos nós que, por não sabermos aproveitar o valoroso tesouro das horas, encarnamos e reencarnamos repetindo experiências semelhantes. Mas eu quero investigar um pontinho da sua pergunta, quando você diz, um ferindo ao outro reciprocamente. Isso não está na lei de Deus. Na lei de causa e efeito, ninguém precisa ser assassinado para resolver um assassinato que praticou. Porque isso seria um círculo vicioso interminável. Se por algum motivo A assassina B e no futuro esse que foi o assassino precisa vir para ser assassinado por outra pessoa, tem alguma coisa errada, que nunca vai ter fim, porque aquele que agora assassinou vai ter que voltar para ser assassinado. Isso não faz sentido. Então, nessa lógica que a doutrina espírita nos oferece, não é por aí que as coisas precisam acontecer. Nós temos que, na verdade, entender que o objetivo de nós voltarmos à vida não é para receber o troco do que fizemos. Existem muitas vezes que os indivíduos eles experimentam determinadas provas sem que exista a mão de ninguém. A lei de causa e efeito, quando ela se impõe sobre nós, ela nos causa um espanto. Meu Deus, fulano caiu no poço. Meu Deus, fulano pegou Covid e faleceu. Meu Deus, fulano teve uma doença grave e desencarnou. Meu Deus, fulano ficou sequelado de uma queda do alpendre. Então a gente vai vendo que existe uma série de coisas que, nossa, meu Deus, que nos assusta, que nos escandaliza. E esses processos não têm a mão de ninguém. Porque a lei de causa e efeito, ela exerce a sua própria ação sem precisar da mão do homem. Ninguém precisa levantar o braço vingador para que a lei de Deus se estabeleça. Para que as pessoas percebam o mecanismo da lei, para que elas se assustem e até se escandalizem com o que acontece com o outro, não é necessário que exista um ser humano para ser o braço da lei. Deus possui mecanismos por si próprio para realizar o trabalho de encontro nosso com as nossas necessidades. Ocorre que, às vezes, nós nos atrapalhamos querendo ser o braço vingador e nós atravessamos a lei de causa e efeito e fazemos bobagem. E aí a gente acaba se comprometendo. Tudo isso que eu estou falando, Jesus sintetizou na frase: é necessário que venha o escândalo. Sim, é necessário que a lei nos alcance e que faça uma mudança, dê uma guinada na nossa história. Meu Deus, fulano agora não tem mais a condição que tinha, pegou uma doença, ficou cego, está de cadeira de rodas, passa por uma enfermidade grave, mudou a história dele. A lei de causa e efeito, ela às vezes
possui esses instrumentos. Então, é necessário que venha esse estupor, que venha esse escândalo. Mas não precisa que ninguém se comprometa. Então, Jesus diz, mas ai daquele por quem o escândalo vier, porque não precisa da mão do homem para que Deus exerça a sua vontade. Quando a gente atravessa o caminho da lei, a gente faz bobagem. Então, respondendo sua pergunta, a gente reencarna tantas vezes porque não sabe aproveitar as horas. E a questão do ferir é porque nós queremos nos estabelecer como sendo juízes do Senhor e acabamos fazendo muita bobagem por conta disso.